E o ciúme? Ciúme, primeiro, é o meu desejo de possuir o outro e controlar o outro como um objeto, né? Fazer da minha insegurança aquilo que move efetivamente, né, o meu desejo. Tá. Então eu articulo o meu desejo muito a partir da minha insegurança. O que o outro, o terceiro, tem que eu não tenho? Entendi. E é preciso entender que numa relação o único poder que eu tenho é o poder de querer estar nesta relação ou não. Só isso. Eu não tenho nenhum outro poder numa relação. Ou eu quero estar, ou eu não quero estar. Tem ciúmes bom? Tem ciúmes bom e ciúmes ruim? Eu sempre gosto de pensar em espectro. Mas né? já ouviram essa parte? Não, mas sim. Um pouquinho de ciúme é bom, muito ciúme é ruim, mas pouquinho é bom. O que vocês acham? Eu gosto de pensar em nuance, né? Tá. Espectro, assim. Então, claro que a gente pode fazer trabalhar isso, né? Fazer trabalhar essa ideia de que eu tenho um pouquinho de ciúme e isso demonstra que eu gosto, demonstra que eu importo, demonstra que eu sou inseguro. Não ter ciúmes, vou até completar para vocês falarem, então. Não ter ciúmes não tem a ver com ser indiferente. Isso. Né? Não tem nada a ver. Não. Isso, tá. De novo, o espectro. Exato. Eu acho que dá para pensar num espectro, né? De eu não tenho indiferença total, eu não tenho ciúme nenhum, isso é bizarro. Um ciúme doentio. E um ciúme doentio. Tá. Tem muita coisa no meio aqui. Exato. Muito, sabe? De eu ficar magoado porque eu descobri que meu parceiro, minha parceira me traiu, pô, é razoável. Isso é razoável. Então, é isso. Você pode ter ciúme? Pode. Agora, você que está sentindo ciúme, resolva com você. Isso é um problema seu. O outro nada tem a ver com o seu ciúme. Mas é bom falar sobre isso? Conversar sobre? Muito. Eu acho fundamental. Engraçado, tem duas reações clássicas, né, do ciúme, assim, clinicamente falando, essa, né, muito violenta, sim. E os matizes, né, dessa violência que eu vou endereçar ou não, né. E tem uma outra também que é muito importante, não é pouco importante não na clínica, de que as pessoas às vezes gostam de ter ciúme, produzem ciúme, vão ficar com pessoas que vão produzir ciúme. Existe isso. Existe. Tem um conto super interessante do Guimarães Rosa, os dois contos estão no mesmo livro dele, chama Tutameia. Um que chama Desenredo, de um sujeito que está lá e fica como essa mulher aí da cidade, fica com a mulher que gosta de todos os homens e que fica com todos e tal, e ele trabalhando na cidade para fazer o desenredo, né? Tipo, não acredita nisso não, ela não fica com ninguém não, e ele adora essa mulher, né? Ou um conto do Menotti Del Pica que se chama exatamente O Homem que Precisava Ter Ciúmes, né? Que um dia o sujeito encontra o amante, né? Pega o amante na casa e tal, e aí o amante fica com medo e tal, e aí o marido fala, não, fica preocupado não, pode continuar, vou sair, vou sair. Tipo, ele gosta, né? E tá tudo bem, né? Às vezes o ciúme vai produzir isso, uma insegurança que vai te dar mais fantasias, etc. No outro conto do Guimarães Rosa, quadrinho de história, nesse mesmo livro, conta a história do sujeito que já está na prisão por ter matado a mulher, pelo mesmo afeto, o mesmo afeto do ciúme. Então, o ciúme pode produzir excitação, né? Quando a gente está lá transando, eu estou imaginando ela com outro. O que a fantasia de ciúme significa? O que ela produz em mim? E mais, isso que o Marcos está dizendo, o que eu vou endereçar disso para o outro? Né? Vou pedir para você mudar a sua saia, ou eu vou pedir para você usar essa sainha, né? E mostrar você como um troféu, né? À noite, por exemplo. E esses olhares do outro me excitam ainda mais. Sim. Entende? Porque o ciúme me excita. Sim. Não tem uma regra aqui, né? Do que o ciúme efetivamente vai produzir e do que, claro, que o sujeito vai endereçar, né? A regra vai ser, claro, conversada. Por isso eu acho que conversar aí, assim, eu acho que é indispensável. Porque nesse sentido o catolicismo tem razão. A confissão livra do inferno. O inferno que está dentro de mim, né? Então, na hora que eu falo, que eu converso, que eu dialogo, eu me livro do inferno, do meu inferno interior. Agora, essa ideia de que o ciúme pode ser alguma coisa excitante, ela me parece muito mais válida e não entendo porque as pessoas não se ligam mais a essa versão. Porque, por exemplo, eu acho muito esquisito quando um homem se irrita porque algum outro homem olhou para a mulher dele. Eu acho isso uma coisa muito... Era para se irritar porque se não tivesse olhado. Porque você quer uma mulher que só você olha, mas ninguém olha... Não seria, porque o interessante seria, você não olhou para minha mulher, porque o que é que tem de errado com ela que você não olhou? Deveria ter olhado, mas aí não pode, porque bate na minha insegurança, bate no meu medo, bate no... O outro vai produzir desejo, volta aquilo que a gente falou no começo, e que definitivamente não é assim.